Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para a turma de Física Contemporânea. E o nosso assunto de hoje, nós vamos trabalhar com espaços vetoriais e vamos criar uma série de conceitos para depois aplicarmos no tratamento da mecânica quântica na versão contemporânea proposta por Dirac e von Neumann. Então, vamos apresentar os nossos conceitos que vão dar embasamento para esse tipo de abordagem. Então, está aí na tela para você espaços vetoriais. Vamos começar fazendo a definição e apresentando as propriedades gerais do que é um espaço vetorial. Então, definindo, seja um conjunto E, que será o nosso espaço vetorial, cujos elementos representaremos pelo símbolo. Esse símbolo, como nós comentamos na aula introdutória, é o símbolo de um ket, que foi introduzido por Dirac na sua famosa obra de 1930, Fundamentos da Mecânica Quântica. Então, este símbolo, como acabei de dizer, foi introduzido por ele, Dirac, e é a notação que representa o que Dirac definiu como sendo um ket. Fisicamente, nós vamos caracterizar esse ket mais adiante, no próximo tópico da mecânica quântica propriamente. Portanto, um espaço vetorial é caracterizado por duas operações. Operação OP1, que é a operação de adição, e a segunda operação é a chamada multiplicação por escalar, operação OP2. Portanto, todo espaço vetorial é sempre caracterizado por duas operações. Essas duas que nós vamos definir e delimitar no quadro 1 a seguir. Veja lá. Operações e axiomas em um espaço vetorial. Então, são as operações de adição e multiplicação por escalar. Em linguagem matemática, veja aí, operação OP1. Para todo U, ket U, V, ket V, pertencentes ao espaço vetorial E, a soma U mais V pertence a E. Portanto, define-se no conjunto E a primeira operação, que é a operação de adição. A segunda operação é definida matematicamente como para todo K minúsculo, pertencente a K maiúsculo, e para todo V pertencente a E, K vezes V pertence a E. K minúsculo é um escalar, é um número que, em geral, é complexo, pode ser real. Então, K minúsculo, uma constante, real ou complexa. De tal maneira que, multiplicando-se essa constante, ou seja, esse escalar, por um vetor V que pertence ao espaço vetorial E, o resultado também pertencerá a esse espaço vetorial. Em outras palavras, ao multiplicar um vetor por um escalar, o resultado também é um vetor. É essa a ideia da operação número 2. Vejamos agora quais são os axiomas, as propriedades de cada uma delas. Então, olhando aqui a coluna da esquerda, vejamos quais são os axiomas da adição. Para todo U e V, para dois vetores quaisquer pertencentes ao espaço vetorial E, temos lá. Primeira propriedade, comutatividade. A soma, a adição de dois vetores é comutativa. Então, U mais V igual a V mais U. A segunda propriedade é chamada de associatividade. Então, temos lá, U mais V mais W é o mesmo que associar U mais V somado a W. O resultado é idêntico. Terceira propriedade, existe, olha lá, o zero pertencente a E, o vetor nulo, tal que, para todo V pertencente a E, V mais zero é V. Então, estamos construindo o espaço vetorial e, para caracterizar a adição com o vetor nulo, é necessário introduzi-lo. E o último axioma da adição é o A4. Para todo V pertencente a E, existe o chamado inverso aditivo, ou seja, o menos V, que também pertence a E, tal que V mais menos V resulta no vetor nulo, no vetor zero. Então, são axiomas para que a gente possa operar
de forma concreta dentro do espaço vetorial, utilizando a operação OP1, operação de adição. Do mesmo modo, temos os axiomas da multiplicação por escalar. Lembre-se sempre, K1, K2 e K3 são escalares. K1 e K2, no caso, né? Escalares que podem ser reais ou complexos. Então, pense nesse K1 e K2 como números, que podem ser reais ou complexos. E para todo UV pertencentes a E, valem as seguintes 4 propriedades ou axiomas. Então, um escalar vezes U mais V, temos aqui uma distributiva. K vezes U mais K vezes V. A6, K1 vezes K2V, então temos uma associativa em termos escalares. É o mesmo que K1, K2, que multiplica o vetor V. Axioma 7, distributiva em relação à adição. K1 mais K2V é o mesmo que K1V mais K2V. E, por fim, o oitavo axioma, o nosso elemento escalar 0 vezes o vetor V resulta no vetor 0, no vetor nulo. E 1, escalar 1, número real 1 vezes V, resulta em V. Desse modo, um espaço vetorial sobre o corpo K, esse corpo K pode ser o conjunto dos reais ou dos complexos. É o conjunto E dotado das duas operações, e no qual são válidos os 8 axiomas que nós acabamos de enumerar e descrever. Então, veja que é uma definição extremamente geral. Além disso, se o corpo K for o conjunto R dos números reais, o espaço vetorial é dito real, ou seja, se estivermos usando apenas escalares reais, o espaço vetorial é real. Do contrário, se o corpo K for o conjunto C dos complexos, o espaço vetorial é dito complexo. Voltando com você, viu aí? Portanto, são definições. Isso aí são propriedades gerais que permitem que matematicamente se trabalhe com espaço vetorial. Observe que é completamente genérico. Eu não restringi essas propriedades, não se restringe matematicamente a setas ou outras coisas, certo? Então, tudo que satisfizer as duas propriedades, OP1 e OP2, adição e multiplicação por escalar, e respeitar aqueles 8 axiomas, qualquer entidade matemática que satisfizer a isso é um espaço vetorial. Então, essa é a parte fundamental que a gente tem que caracterizar nesse caso. Voltando, então, vamos ver alguns exemplos. Vou dar 2 exemplos importantes aqui. Lembrando, em física clássica, especialmente nos domínios da mecânica e do eletromagnetismo, que vocês já estudaram, lidamos com vetores como sendo setas, que representam, por exemplo, uma força aplicada num corpo extenso ou um campo elétrico num ponto do espaço. Isso é o que se faz normalmente na física geral. Entretanto, os vetores da mecânica quântica são entes muito mais abstratos e nunca devem ser pensados como tais setas da física clássica. Daqui por diante, ao contrário, os vetores da mecânica quântica são entidades que gozam das 10 condições definidas no quadro 1. As 2 operações e os 8 axiomas. Tudo que satisfizer a isso é um vetor no espaço em que nós vamos trabalhar na mecânica quântica. Por exemplo, considerando-se as propriedades do quadro 1, pode-se mostrar, é um bom exercício de álgebra linear, que o conjunto M2 por 1 sobre K, ou seja, matrizes de 2 linhas e uma coluna, formadas por escalares complexos, constituem um espaço vetorial. Pode-se demonstrar, então, que matrizes de 2 linhas e uma coluna satisfazem todas aquelas condições do quadro 1. Como aquilo que satisfaz ao quadro 1 é um espaço vetorial, então existe um espaço vetorial de matrizes. Matriz pode ser tida, nesse sentido mais amplo, como um vetor. E o conjunto de matrizes ser um espaço vetorial. Também, outro exercício que você pode fazer, pode-se demonstrar que o conjunto F das funções que eu vou chamar de psi-n são funções complexas, cuja expressão genérica seria psi-n de x igual a cn e elevado a menos i kx, com n 0, 1, 2, 3, e sendo as constantes cn complexas, e k também, pertencente a C,
Isso constitui um espaço vetorial. Ou seja, é possível demonstrar que esse conjunto de funções obedece àqueles 8 axiomas. Tudo que obedecer, em termos matemáticos, aquelas 8 propriedades e as 2 operações, é um espaço vetorial. Isso aqui, essa função pode ser, então, encarada como um vetor, no sentido mais amplo e mais abstrato. Voltando com você, então, veja aí, matrizes e funções são vetores, constituem espaços vetoriais no sentido mais amplo, que é aquele que a gente vai usar na mecânica quântica. Portanto, dentro da mecânica quântica, na operacionalização dos elementos que nós vamos fazer, quem serão os vetores? Quem serão os qubits do Dirac? Poderão ser matrizes ou poderão ser funções, porque tanto matrizes quanto funções obedecem o esquema de propriedades e axiomas lá do quadro número 1. Vamos lá, então, agora usar a representação matricial para vetores, uma vez que, como eu acabei de argumentar com vocês, as matrizes constituem um espaço vetorial. Então, como mencionamos há pouco, o conjunto M de N por N linhas e uma coluna sobre um conjunto que pode ser real ou complexo, das matrizes de N linhas e uma coluna, constitui um espaço vetorial. E como veremos, na modelização de alguns sistemas da mecânica quântica, será conveniente representarmos os vetores como matrizes coluna, ou seja, várias linhas e apenas uma coluna. Por exemplo, veja aí. Temos aqui 2 vetores, 2 qubits, usando a representação de Dirac, que são exatamente representados de modo explícito como 2 matrizes coluna. Então, eu teria o ket U igual a 103. Como ele tem 3 entradas na matriz, ele está vivendo no que nós chamamos de espaço de dimensão 3. E podemos ter, obviamente, por exemplo, um outro vetor, um outro ket, esse seria o ket V, que é igual a 2i. 2 entradas, então temos aqui um vetor que pertence a um espaço vetorial de dimensão 2. Note que o primeiro vetor vive num espaço vetorial real. Só temos valores reais aqui dos escalares, das constantes. Já o vetor V, o ket V, veja lá, ó, 2i. Esse i é a unidade imaginária. Portanto, esse vetor V pertence a um espaço vetorial de 2 dimensões complexo. Muito bem? Outro conceito extremamente importante, posicionando para você, é o conceito de combinação linear. Inclusive, nós mencionamos isso na aula introdutória. C já é um espaço vetorial e B, V1, V2, Vn, um subconjunto de E. E os escalares constantes C1, C2, Cn pertencentes a K. K é um conjunto, é um corpo que pode ser o real ou o complexo. Nesse caso, uma combinação linear dos vetores de B, veja lá, de V1 até Vn, o que é uma combinação linear desses N vetores. Seria um vetor U, por exemplo, expresso de que maneira? C1V1 mais C2V2 mais CNVN, onde os termos C1, C2 e Cn são os coeficientes da combinação linear. Portanto, sempre que nos referirmos à combinação linear num espaço de dimensão finita, nesse caso é um espaço de dimensão n, temos n vetores nesse conjunto, será sempre dado por essa expressão. A partir da ideia de combinação linear, introduzimos uma segunda ideia fundamental, a ideia de dependência e independência linear, um conceito extremamente importante. Então, sejam E um espaço vetorial e B, novamente, um subconjunto, veja lá, está contido no espaço vetorial E. Ou seja, essa coleção de N vetores pertencem ao espaço vetorial E que nós estamos estudando. Disse que o conjunto B é linearmente independente, ou que os vetores, os N vetores desse conjunto, são linearmente independentes, podemos abreviar por LI, se a equação, veja lá, C1V1 mais C2V2 mais CNVN for igual ao vetor nulo.
Nesse caso, então, se esse sistema, essa equação, admitir somente a solução trivial, ou seja, for satisfeita somente se C1, C2 igual a Cn, todos nulos, nessa condição, diremos que os vetores V1, V2, Vn são linearmente independentes. Se ela for satisfeita para alguma das constantes não nula, no caso em que exista algum CJ, algum dos coeficientes diferente de zero, dizemos que, contrariamente, o conjunto B é linearmente dependente e que esses vetores são linearmente dependentes ou LD. Então, é um critério que passa por essa equaçãozinha. Combinação linear igual a zero. Quais as soluções? Ou todos os coeficientes são nulos, para satisfazer a equação, vetores LI. Se um deles, pelo menos, não for zero, são vetores LD, um conjunto linearmente dependente. Na prática, vejamos lá devagarinho. Então, vamos lá, exemplificando. Então, veja aí. Responda. Os vetores dos conjuntos. Então, temos dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. São LI linearmente independentes ou linearmente dependentes. Então, no conjunto A, temos V1, V2 e V3. Veja aqui, todos eles reais. E no conjunto B, temos também três vetores, mas veja que nesse caso temos valores complexos. Um valor complexo, portanto, esse vetor B pertence a um espaço vetorial complexo. A definição é genérica, vale para qualquer espaço vetorial, seja real, seja complexo. Ou seja, então, como testar se os três vetores são LI ou LD? Vamos aplicar a condição que nós estabelecemos. Veja lá. Solução. O que temos que fazer? Montar a equação de combinação linear, igualar a zero e resolver o sistema que será gerado e verificar se as constantes da combinação linear, os coeficientes, ou são todos nulos, ou algum deles pode não ser nulo. Uma coisa que vai dizer se o conjunto é LI ou LD. Então, veja lá. Vamos substituir V1, V2 e Vn, no caso aqui, para o conjunto A. Nosso conjunto A tem apenas três vetores. Vê lá? 110, 145 e 365. Portanto, teremos, substituindo A, C1 vezes o primeiro vetor, que é 110, mais C2 vezes o segundo, que é 145, mais C3 vezes o terceiro vetor, que é 365. Tem que ser igual ao vetor nulo. O vetor nulo é, obviamente, 0, 0, 0. Percebeu? Então, desenvolvendo, multiplicando a constante, o escalar C1 por essa matriz, obteremos C1 vezes 1, C1, C1 vezes 1, C1, C1 vezes 0, 0, C1. Vou deixar esse 0, C1 explícito, porque nós vamos cair num sistema linear. Isso vai ajudar a enxergarmos a solução. O mesmo para C2. C2 vezes 1, C2, C2 vezes 4, 4C2, C2 vezes 5, 5C2. C3 vezes 3, 3C3, C3 vezes 6, 6C3, C3 vezes 5, 5C3. Igual 0, 0, 0. Ora, soma de matrizes. Como somamos matrizes, somamos elemento a elemento. Então, teremos C1 mais C2 mais 3C3. C1 mais 4C2 mais 6C3. E aqui, 0C1 mais 5C2 mais 5C3, certo? Igual, no segundo membro, a matriz nula 0, 0, 0. Ora, igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais se os seus elementos correspondentes forem iguais. Então, teremos C1 mais C2 mais C3 igual a 0. C1 mais 4C2 mais 6C3 igual a 0. 0C1 mais 5C2 mais 5C3 igual a 0. O que obtivemos? Um sistema linear. De que tipo? Homogêneo. E lá, na revisão que foi feita por vocês, viu-se qual é a condição para que esse sistema homogêneo apresente somente a solução trivial, todos os coeficientes iguais a zero ou não. Qual é a técnica? Basta que calculemos o determinante da matriz dos coeficientes.
Então, teríamos que calcular qual é o determinante da matriz 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 4, 5 e 3, 6, 5. Se você calcular esse determinante, você vai encontrar zero. E o mesmo teste você pode aplicar para o conjunto B, fazendo o mesmo procedimento. Então, dado o conjunto B, com os 3 vetores fornecidos, então monta-se a combinação linear. C1V1 mais C2V2 mais CNVN igual vetor nulo. Obviamente, você vai cair também num sistema de equações homogêneo. E nesse caso, calcula-se o determinante. Calculando-se o determinante, nesse caso dá 2. E com base nisso, verificamos se o nosso conjunto de vetores é linearmente dependente ou independente. O determinante que vai nos dar a solução de dependência ou independência linear, veja aí, 1, 1, 0, 1, 4, 5, 3, 6, 5. Mas esses são exatamente os vetores que formam o conjunto que está sendo analisado. Vê lá, 1, 1, 0, 1, 4, 5, 3, 6, 5. Portanto, para se testar a dependência ou independência linear, monta-se o determinante com as entradas dos 3 vetores, na ordem em que eles aparecem. O mesmo aconteceu com o segundo conjunto. Veja lá. 1, 0, 1, 1 menos I menos 1, 0, 1, 0. Veja que, ao montar o sistema, o determinante que tem que ser calculado é 1, 0, 1, 1 menos I menos 1, 0, 1, 0. Exatamente os 3 vetores coluna que compõem o conjunto que deve ser analisado. Percebeu? Então, montando-se direto o determinante e verificando se o seu resultado é nulo ou não, podemos testar de maneira bem direta a dependência ou independência linear dos 3 vetores. E qual a importância de termos vetores ou linearmente dependentes ou independentes num certo espaço vetorial? Exatamente porque nós poderemos construir a chamada base desse espaço vetorial. E a base é indispensável para que possamos operar concretamente com os elementos do espaço vetorial. Então, vamos definir primeiro base. Seja é um espaço vetorial sobre um corpo K. Lembra que corpo K pode ser o conjunto dos reais ou dos complexos. Chamamos de base do espaço vetorial é um subconjunto de seus vetores que é capaz de gerar todos os demais vetores de E. Ou seja, o conjunto B, formado pelos vetores que eu vou indicar por E1, E2, EN, que está contido em E, será uma base se, primeiro, veja aí a importância, os vetores E1, E2 e EN são linearmente independentes. Por isso que aquele teste que nós fizemos há pouco é fundamental. Só servirão como base de um espaço vetorial o conjunto de vetores que forem linearmente independentes. Segundo a propriedade fundamental, o espaço gerado por esse conjunto, que será a base, se ele for naturalmente igual ao espaço vetorial E. Ou seja, o conjunto é capaz de reproduzir todos os vetores do espaço vetorial E. Nesse caso, satisfeitas as duas condições, qualquer vetor pertencente ao espaço vetorial poderá ser expresso dessa maneira. Essa maneira o que é? Combinação linear dos N vetores da base, sendo C1, C2 e Cn pertencentes aos reais ou aos complexos. E a dimensão do espaço, que nós estamos considerando inicialmente finito, corresponde ao número de vetores linearmente independentes de uma de suas bases. Portanto, se eu tiver na minha base 3 vetores, teremos um espaço de dimensão 3. E assim por diante. Voltando com você, essa definição de base é extremamente importante. E nós já conhecemos um caso. Lembra que eu falei há pouquinho que na mecânica clássica e no eletromagnetismo, as setinhas que representam forças e campos, essas setas são um espaço vetorial. E como é que nós representamos os vetores na mecânica clássica e no eletromagnetismo? Usando uma base. Qual é a base mais conhecida? IJK. Então, IJK são 3 vetores de um espaço vetorial real, R3,
que permitem que nós escrevamos todos os outros. Então, ao escrever que uma força é 3i mais 5j menos 2k, estamos fazendo uma combinação linear com os três vetores da base, i, j e k. É essa a ideia que nós acabamos de generalizar para um espaço vetorial abstrato, não necessariamente de setas representando forças ou campos. Podem ser matrizes, funções, etc. Muito bem, então aí, veja lá, ó. Quando escrevemos que um vetor é uma combinação linear dos vetores da base, como eu acabei de dizer há pouco, se for um espaço real, a nossa base seria IJK, por exemplo. E o nosso vetor seria um coeficiente I mais um coeficiente J mais um coeficiente K. Agora, no contexto que estamos trabalhando, esse espaço vetorial pode ser de entidades completamente abstratas, né? Matrizes, funções, etc. Então, a ideia é a mesma que nós já conhecemos para o caso dos vetores do espaço R3, em que a gente trabalha na mecânica e no eletromagnetismo. O próximo conceito absolutamente fundamental é o chamado produto interno. Claro, estamos trabalhando, por enquanto, com um espaço vetorial finito, ou seja, a base que nós estamos utilizando é uma base discreta, formada por N vetores. Primeiro, vamos definir o chamado espaço dos Kets. É um espaço vetorial. Já sabemos que o elemento denotado por símbolo de Ket, pertencente a um espaço vetorial, é, segundo Dirac, como já vimos, o nosso Ket. Esse espaço vetorial é onde existem os Kets de Dirac, foi chamado por von Neumann de espaço de Hilbert. Hilbert, outro grande matemático do começo do século XX. E ele construiu uma entidade algébrica, um espaço algébrico que leva o seu nome. Esse espaço de Hilbert vai permitir que nós trabalhemos com funções que têm algumas anomalias, como a função delta de Dirac, por exemplo, que comentamos na aula passada. Assim como existe o espaço dos Kets, o Dirac criou uma outra entidade que vive num outro espaço chamado espaço dual. Vejamos o que é o espaço dual. A um dado espaço vetorial E, de Hilbert, pode-se associar um espaço que vamos representar por E asterisco, ou E estrela, como se chama também, que é chamado de espaço dual. Os elementos desse espaço vetorial são denominados BRA, e a sua representação é essa. Veja que é a notação à esquerda inversa, parecida com o Ket, só que o sentido dessa primeira perninha é para a esquerda. No caso de um espaço E de dimensão finita, se um dado Ket é da forma KetV igual a K1 até Kn, lembrando que K1, Kn são reais ou complexos, veja a definição. O BRA correspondente será expresso da seguinte maneira. O BRA-V igual a, veja, uma matriz linha. Se o Ket é uma matriz coluna, o BRA é uma matriz linha. E que características têm os elementos da matriz linha que constituirão o Ket, o BRA correspondente associado ao KetV? Veja lá. Se a primeira entrada dessa matriz é K1, a primeira entrada da matriz que representa o BRA será K1 asterisco. O que é K1 asterisco? É o complexo conjugado do número K1. E assim para os demais. Se o segundo elemento de entrada da matriz é K2, teremos K2 asterisco, até Kn, Kn asterisco. Então veja que na representação de um espaço vetorial de dimensão finita em que estamos trabalhando, os Kets são vetores coluna e os BRAs serão vetores matrizes linha. Exemplificando, veja lá. Observe que a matriz que representa o BRA é a transposta conjugada da matriz que representa o Ket dado. Exemplificando, veja lá. Se o Ket V é 3 menos I e 2I, quem será o BRA correspondente a ele? Então, coluna vira linha. Então, teríamos, a princípio, 3 menos I e 2I. Porém,
Aqui os elementos são os complexos conjugados dos elementos que formam a coluna do ket. Então, o complexo conjugado de 3 é 3, porque 3 é um número puramente real. O complexo conjugado de menos i é mais i. E o complexo conjugado de 2i é menos 2i. Portanto, é uma operação extremamente simples obter o BRA para um espaço de dimensão finita. Basta converter a coluna em linha, fazer a matriz transposta e obter o complexo conjugado de todos os seus elementos. Lembrando sempre que o complexo conjugado de um número real é, obviamente, real. Com base, então, nos quets e bras, podemos definir o chamado produto interno, válido num determinado espaço vetorial. Seja um espaço vetorial, sempre de dimensão finita, que é o contexto que, por enquanto, nós estamos trabalhando, e dados os quets, os vetores u e v pertencentes a esse espaço. Vamos definir. O produto interno desses vetores será um escalar, ou seja, resultará num número real ou complexo, que se obtém multiplicando-se o BRA associado ao primeiro vetor pelo segundo vetor nesta ordem, ou seja, fazendo-se o seguinte produto. Veja lá. Produto interno de U e V seria o BRA associado ao primeiro, U, vezes o ket, V. Segundo Dirac, podemos abreviar esse produto colocando-se na forma U barra V. Essa é a notação que o Dirac usa exatamente para representar o chamado produto interno de dois vetores. Exemplificando, veja lá. Temos, então, dois quets. Ket U, 1, 2i, e o ket V, 3i. Qual será o produto UV? Então, veja, a própria notação criada pelo Dirac já sugere qual a operação a ser feita. O BRA. O BRA correspondente ao ket U, vezes o ket V. Então, vejamos. O ket U é 1, 2i. Então, quem será o BRA correspondente ao ket U? Lembra? Transposta conjugada. Então, se U é 1, 2i, quem será a transposta conjugada? 1 menos 2i. Então, linha, coluna vira linha e fazemos a transposição dos elementos de entrada. O complexo conjugado de 1 é 1, porque 1 é real. De 2i é menos 2i. E multiplica-se em seguida pelo ket V. E o ket V é 3i. Portanto, temos aí um produto matricial, produtinho de duas matrizes. E veja, esse produto tem que resultar, por definição, voltando lá, devagarinho, olha lá, tem que resultar em um escalar, ou seja, num número que poderá ser real ou complexo. Ah, mas o produto de duas matrizes pode resultar num número? Pode, depende da composição das matrizes. Essa primeira matriz, que representa o nosso BRA, é de que tipo? Uma matriz que tem uma linha e duas colunas, é uma matriz 1 por 2. A segunda é uma matriz coluna, então ela tem duas linhas e uma coluna. Então estamos multiplicando ou verificando a multiplicação de uma matriz 1 por 2 vezes outra 2 por 1. Lembra a propriedade? A matriz resultante teria que ser uma matriz 1 por 1. Matriz 1 por 1 só tem um elemento, exatamente um número, que poderá ser real ou complexo. Regrinha para produto de matrizes, linha vezes coluna. Então, teremos 1 vezes 3, menos 2i vezes i. Isso resulta em 1 vezes 3 é 3, menos 2i vezes i é menos 2i ao quadrado. I ao quadrado, identidade dos números complexos, vale menos 1. Então, teremos 3 menos 2 vezes menos 1, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Portanto, o produto interno, o produto BRA-U vezes ket V, resulta no número real 5, como deve ser
todo produto bracket, como diria Dirac. Todo produto bracket deve resultar sempre em um número, que pode ser real ou complexo. Nesse caso, para os dados QETs que nós estamos trabalhando, o resultado deu um número real. Outro exemplo, veja lá. O QET A é esse, matriz coluna. Quem é o BRA correspondente? O BRA A. Transformamos em linha. Então, coluna vira linha. E não se esqueça de obter o complexo conjugado das suas entradas. Então, o complexo conjugado de I é menos I. De 2 é 2 mesmo, porque 2 é real, real puro. Vezes o QET B. QET B não tem nada a ser feito, é 4i. De novo, linha vezes coluna. Então, fica menos i vezes 1, mais 2 vezes 4i. Menos i vezes 1 é menos i, 2 vezes 4i é 8i. Menos i mais 8i, 7i. Portanto, o produto bracket, o produto interno AB, nesse caso, deu um número complexo. Portanto, sempre será assim. O produto interno, o bracket, num dado espaço vetorial, nesse caso nosso de dimensão 2, duas entradas para os vetores, pode resultar num real ou num complexo, conforme a gente acabou de mostrar. E na próxima aula veremos como utilizar o produto interno para caracterizarmos a chamada ortogonalidade e a construção de produtos mais sofisticados, principalmente a expansão de um vetor numa dada base que tem importância vital para o tratamento da mecânica quântica. Então, até a próxima aula e bons estudos!